Olá, você vai acompanhar depoimentos maravilhosos de pessoas que viveram durante 30, 40, quase 50 anos trabalhando na CET e que agora saem de forma espontânea. Sentados nesta cadeira, eles contaram experiências fantásticas, choraram, se emocionaram e deixam um legado às futuras gerações que vão cuidar do trânsito em São Paulo. A primeira vez, porque houve 2 períodos, a primeira vez foi de 76 a 88, então foram 12 anos. E a segunda vez foi de 90 até agora, então 32 anos. O que é que mais marcou na sua vida nesse tempo todo? São mais de 40 anos, né? Sim, são 44 anos. 44 anos. O que é que mais marcou na sua vida trabalhando numa mesma empresa? A flexibilidade, poder fazer parte de equipes excelentes, de chefias que tinham um conteúdo muito grande para te ensinar. Eu entrei na CET vindo do metrô. Eu estava no metrô desde 1975 como assistente técnico e assim vim transferida com esse mesmo cargo para a CET. E nessa época tudo era novidade, né? Então eu tive a oportunidade de fazer parte de equipes maravilhosas, de projetos pioneiros na cidade de São Paulo, como o Programa de Orientação de Tráfego, que foi todo desenvolvido com uma metodologia e uma abordagem nova, né, seguido de placas de sinalização, quer dizer, nós íamos até a sinalização, trabalhávamos de sábado e domingo formatando letras daquele alfabeto para verificar como que elas ficariam nas placas, colocávamos sobre as placas, sábado e domingo, e era uma alegria. Por exemplo, aí a gente fazia cursos. Eu fiz o curso com o professor Ion de Freitas, que foi o primeiro secretário municipal de transporte. Depois a gente continuou fazendo cursos internos que a CET propiciava. Então, essa possibilidade que a CET nos oferecia de ora estar na área de projeto e depois migrar para a área de planejamento fez com que houvesse uma evolução pessoal, profissional muito grande. Então, o manual de sinalização urbana, que desde o desenho, da concepção da capa, até a história do conteúdo era discutido em conjunto com umas chefias, né? E assim, eles iam dando os rumos para a gente ia acrescentando, ia se desenvolvendo. Então foi um período de desenvolvimento muito grande. E depois a entrada em planejamento também propiciou que eu pudesse participar de muitos projetos e sempre assim, me espelhando no comportamento das chefias, que realmente eles tinham um conhecimento e nós éramos... Eu me lembro que eu lia revistas em francês, meu francês não era essas grandes coisas, mas a gente tinha que ler para entender por que lá eles adotaram um estacionamento subterrâneo e como foi bem sucedido e fizeram toda a proibição do estacionamento nas vias arteriais e secundárias. Quer dizer, havia um encantamento em pesquisar e aplicar, entendeu? Agora, eu estou vendo que você tem um caderninho aí do lado. Sim. O que é esse caderninho? Esse caderninho, eu achei outro dia, porque eu já estou me preparando para sair da CET há algum tempo. Certo. Eu vim amadurecendo essa ideia de... como que eu comecei isso? Ora, percebendo que eu já não tinha mais tanta agilidade como antigamente, porque o físico da gente vai mudando, claro. E aí, notando os colegas estagiários entrando com aquela rapidez, com aquela dominando tudo, eu falava, my God. Falei, olha, eu vou sair. Então, era uma coisa que eu já vinha amadurecendo. E nisso, eu comecei a fazer procurar algumas coisas em casa para começar a descartar.
Mas essa daqui eu falei, ah não, esse livrinho eu não vou descartar. Primeira reunião, 5 de janeiro de 78, com Yamamoto e Joaquim. Projeto Avenida dos Bandeirantes. Dúvidas, Avenida Morumbi, Ponte do Morumbi, Cidade Monções, Clube Paineiras. Não tinha computador? Claro que não. Quer dizer, existiam os grandes computadores lá na USP, aquelas coisas enormes. Nós, na CET, não tínhamos. A impressora era aquela coisa matricial. Lembra daquela impressora? Era uma coisa estranha, grandona. É tudo no livrinho. E era tudo no livrinho. Ô Ivete, que recado você deixa depois de quase 5 décadas aí trabalhando numa mesma empresa, numa mesma atividade, né? Com um monte de história para contar? Que mensagem você deixa? A CET é uma empresa muito interessante porque ela trabalha para solucionar problemas da cidade, da mobilidade da cidade. Então ela tem que acompanhar as novas situações que são colocadas. E eu acho que uma certeza que eu tenho é que hoje não existem mais soluções que sejam individuais, mas soluções coletivas. E as soluções coletivas só nascem de um conjunto de ideias que se discute, quer dizer, não se tem um problema só a ser resolvido e ele se resolve sozinho, mas a gente tem que ver toda a questão da mobilidade integrada entre todos os modos e se escolher aquelas que melhor resolvam os problemas da população. Eu deixo a seguinte mensagem: para mim foi muito frutífero trabalhar na CET porque eu tinha chefias que davam livros e falavam, leia, estude e me apresente um resultado. Então eu acho que isso fazia com que você fosse estimulado cada vez mais a buscar um conhecimento e a crescer para poder aplicar aqui nessa cidade.